Agora a gente já saiu daquele ponto. Não. A gente tem 2000 anos de aperfeiçoamento. A democracia ateniense, aí degenerou para a tirania. Hoje, quando degenera, rapidamente começa o impeachment, aí tem os outros poderes, mas um poder está abusando, os outros vão reagir. Toda vez que um poder comete excessos, alguém remete ele de volta para a caixinha. Você quer que uma pessoa decida tudo por você e tenha um grau de controle sobre você? Eu não. Você é um totalitarista. Não interessa se é direita ou esquerda. Até porque, sei lá, no sistema proposto por Platão não existe isso, né? Não é uma pessoa que decide tudo, né? Você tem um conjunto ali de iluminados que, em tese, fazem essa decisão. Será que é a Suprema Corte? Será que é o Legislativo? Que grupo é esse? O problema é o seguinte... É que e essa independência quando de poder. Tá em uma quem garante que eles são iluminados? Pessoas, o sistema que vai levar essas pessoas ao poder não pode, historicamente aprendeu que não pode ser um sistema onde todo mundo tem o mesmo poder de voto, tal qual os Estados Unidos. Você é um cara jovem, os Estados Unidos tem um sistema muita republicano, você é um cara onde jovem, os estados têm pesos diferentes. Você é um cara jovem, brilhante, empreendedor, muita energia, intelectualmente curioso. Isso são virtudes extraordinárias. Obrigado. Só pensa o seguinte, Platão tem 2000 anos, mais 2.500. 2.700. Né? Então pensa o seguinte, a gente evoluiu do tempo dele para cá. Algumas verdades são atemporais. Sim. A busca da virtude, a busca da sabedoria, os estoicos, você controla as coisas que você pode controlar, você deve se aborrecer, as coisas que você não pode, você tem que se... Não é nem se conformar, se consolar com as coisas que você não pode mudar. Tem muita sabedoria neles. Agora a gente já saiu daquele ponto. A gente tem 2000 anos de aperfeiçoamento. A democracia ateniense, aí degenerou para a tirania. Hoje, quando degenera, rapidamente começa o impeachment, aí tem os outros poderes, mas um poder está abusando, os outros vão reagir. Toda vez que um poder comete excessos, alguém remete ele de volta para a caixinha. A minha provocação aqui, Paulo, vamos falar de Bukele. Bukele pegou o país mais violento do mundo e transformou ele mais seguro do que os Estados Unidos. É o Salvador. É um belíssimo exemplo de uma resposta contundente ao problema público número 1, que é a preservação da vida. Perfeito. É a razão da existência de governos. Perfeito. Se você for olhar John Locke, se você for olhar Hobbes, que é considerado a transição entre o absolutismo e o começo do Estado um pouco mais avançado, do Estado moderno, a racionalização é sempre a mesma. É a vida humana, é o maior bem que existe. A preservação do direito natural. O direito natural, a sua vida. O Bukele respondeu a isso mostrando a obsolescência, a incapacidade, a degeneração das democracias. Perfeito. Que é o seu ponto. É isso aí. Então ele mostrou o seguinte, olha, um cara eleito... Bem intencionado. Eleito... E você sabe que era do partido de esquerda, né? Eleito... Ele foi do partido de esquerda. Sim. Isso mostra que a luz está acessível a todos. A todo mundo. Basta você olhar para a luz. Exatamente. Tá certo? E ele... Agora, veja que interessante. Ele entrou pelo voto e foi reeleito sem fraude em urna. Mais de 80%. Acabaram os partidos. O cara acabou, porque ele respondeu. Ele resolveu. Sistema democrático. Deu a resposta. Você não precisou da tirania. Mas concordamos, né? O que a gente está falando é o seguinte: precisa de controle. Esse é o nosso debate. Né? Precisa de ordem. Se você tem ordem. E a ordem parte de alguém virtuoso, como o Bukele, ele fala assim: beleza, precisamos de ordem, eu vou botar ordem. Ele foi uma resposta, mas nós podemos dar essa resposta. Acabou com a violência. Mas nós podemos dar essa resposta. Espero que possamos. Por exemplo, o governo passado, as mortes caíram de 67 mil por ano para 37 Porque mil. Tinha ordem. É esse que é o meu ponto. Eu tô zero defendendo tirania, zero defendendo nada disso. O que eu tô falando aqui tem que ter ordem. Sim. E o sistema democrático, ele dificulta ter ordem. Ele impossibilita, não. Tá, agora aí é Salvador, interessante, mas por isso que eu falo, você fez uma referência brilhante ao Platão, que é uma visão idealista. Exatamente. Linda. Mas ao longo do tempo nós fomos tentando aperfeiçoar isso. E você fez referência também aí a John Locke, a Dan Smith, que também tem uma visão linda, mas idealista. Sim, idealista. Mas olha que interessante, o Hobbes pede o poder absoluto. Ele diz, o governo precisa ter o poder absoluto, porque o homem é o lobo do homem. Como o homem mata o homem, é a principal espécie predadora, ameaça a vida, etc. Alguém tem que ter, é o Leviatã. Ele tem a marreta.
Só que de vez em quando ele não gosta de você e acaba com você, porque Perfeito. você deu uma opinião. Perfeito. Que marreta é essa? Nós não Opa, queremos conheço isso. bem essas marretas. Pois é, a gente não quer viver isso. É verdade. A gente Agora, não quer viver isso. falando de idealismo, Ou seja, a essência, só para É claro. a coisa liberal, É. a essência é justamente a limitação dos poderes do governo. Ele tem poderes totais Esse é o mundo ideal. absolutos. Esse é o mundo ideal. Ele tem poderes totais e absolutos nesse espaço aqui. Por exemplo, preservação da ordem e preservação das vidas. Claro. Aí ele tem que garantir. Perfeito. Então aí ele tem que ser firme. Perfeito. Agora, liberdade de opinião, liberdade religiosa, liberdade de empreendimento, mas pelo amor de Deus, eu não quero ninguém com a marreta atrás de mim, não. Nem eu, de forma alguma. Inclusive, se a gente for pegar a origem do capitalismo mesmo, ele nasce, na verdade, lá em 1400 e bolinha, com o surgimento da Escola de Salamanca, que, by the way, falava da conexão do sistema de mercado com os direitos naturais, Sim, que é o direito à vida e tal. bonito. Tudo nasce na Escola de Salamanca. A Bonito. Escola de Salamanca, que no século XVII vai influenciar John Locke e Adam Smith. Bonito, Então, lindo. esse cordão umbilical, né, que inclusive com o cristianismo tá ligado, né? A turma fala muito do movimento protestante e tal, e da influência do movimento protestante no desenvolvimento econômico, mas a Escola de Salamanca, que é basicamente, né, que vem, na verdade, do catolicismo ali, né, ela que cria a raiz do pensamento liberal que nós dois concordamos. Né? Tem muita gente nessa estrada. Essa estrada é longa, Sim. mas a Salamanca foi excepcional. Então, por que eu falo isso, né? Essas ideias ali de Francisco de Vitória, né? E Aspilcueta, que foram os grandes expoentes ali da criação do pensamento liberal de fato, que depois foi por onde John Locke e Adam Smith veio beber, permitiu com que a gente tivesse o surgimento ali no século XIX, né? Da Revolução Industrial, que tivesse ideias que permitiam que tivesse a Revolução Industrial e que levou um mundo que 80% da população vivia na pobreza extrema e hoje, infelizmente, ainda 9% vive, mas bom, fomos de 80 para 9 pontos percentuais da população brasileira, né? Eu só digo que isso tudo tem 9%, raízes aliás. muito antigas, muito antigas. O comércio existe há milênios. As pessoas trocavam tudo. Eu dou o exemplo sempre de Cortés, quando chegou à cidade do México, né, que à época se chamava Tenochtitlan, ficava em cima de lagos, e era absolutamente deslumbrante. Ele escreve uma carta para rei Fernando, de Espanha, e Países Baixos na época, e ele fala, olha, eles têm prédios mais altos do que Granada, eles têm mercados pujantes, eles trocam cortes de cabelo, tem um índio cortando o cabelo do outro aqui, um asteca cortando o cabelo do outro, recebendo peles em troca pelo serviço, quer dizer, então não dá para dizer que um cara inventou. Essa é a beleza dos mercados. Não foi um cara que inventou. É uma contribuição, linguagem de comunicação humana. Um sujeito chegou um dia para o outro, não sabia nem falar. O sujeito chegou para o outro e mostrou um osso para o outro. E apontou para um coelho, uma galinha, qualquer coisa. Aí o cara falou, aconteceu uma troca voluntária. Aí, quando eles perceberam que aquela outra comunidade gostava daqueles utensílios de ossos que eles faziam, aí eles começaram a entrar no barco e ir para uma outra comunidade trocar também. Como também sempre houve a guerra. Tinha uma turma que já entrava no barco, descobriram uma turma nova ali, já entrava no barco e ia lá para saquear também. Perfeito. Então o ser humano tem esses dois lados há milhares de anos e vai continuar. E a beleza é que quem inventou a linguagem? Nós estamos nos comunicando aqui. Quem inventou esse troço? Um dia caiu um raio, alguém fez assim, aquilo ali passou a ser chamado de raio. As ideias nascem juntas, né? Em diversos momentos e vão coevoluindo. Vão coevoluindo. Os mercados é a mesma coisa. Ninguém inventou uma engrenagem terrível. Os capitalistas inventaram um jeito de explorar as pessoas. Não existiu isso. Sim. Agora, para quem tá ouvindo a gente, quando aqui a gente falou muito sobre economia de mercado, né, os mercados, etc. E parece uma entidade subjetiva. Como que a gente explica para essas pessoas de maneira objetiva o que é essa economia de mercado que existe há tantos milhares de anos? Eu te explico num segundo. Você fez esse relógio? Não. Você fez essa blusa? Não. Você fez o tênis? Não. Sabe fazer o óculos? Não. Sabe fazer um microfone? Sei, mas não nessa qualidade. Pois é. Então é o seguinte, alguma virtude você tem que te permitiu comprar isso tudo que você está usando. É a forma mais intuitiva de você explicar para alguém qual é o mercado.
Nós somos uma engrenagem de cooperação extraordinária. A nossa população ficou 1000 anos na Idade Média, é de 180 milhões, 220, 230 milhões. Ela não conseguia aumentar, porque os campos agrícolas, o norte da Europa, dava o gelo, chegava o inverno, gelava os rios, congelava os rios, muita neve, acabou a colheita, acabou a comida. Então, justamente os bárbaros desciam. É aquela primeira cena do filme Gladiador, os bárbaros tentando descer e os romanos protegendo, e tem um choque ali na fronteira. Então, a história da humanidade sempre foi isso. Você vê a migração hoje, os mexicanos tentando entrar nos Estados Unidos. O que é isso? Busca de melhores condições de vida. Perfeito. Barcos saindo do norte da África, milhares de pessoas morrendo afogadas, tentando entrar no sul da França, tentando entrar na Grécia, no sul da Itália. O que é isso? Migrações, correntes migratórias, como os pássaros, buscando alimento. A turma fugindo de Cuba para os Estados Unidos, né? A turma fugindo de Cuba. Engraçado, 7 milhões de venezuelanos saindo da Venezuela. Ninguém anda em direção ao ruim. Todo mundo vai em direção ao bom. Pegando um barco Você não precisa perguntar nada. E dificilmente alguém foge do que tá muito bom, né? Por isso que as narrativas vão ficando cada vez mais desnudas. Quando você vê 7 milhões de pessoas saindo de um lugar, indo a pé, votando com os pés, precisa falar mais alguma coisa? Se está bom, se está ruim naquele lugar? Não, e é interessante até um ponto rápido com relação a isso, porque, por exemplo, a gente tem um governo bem claro de esquerda no Chile. E o Boric, ele está sofrendo muito com a chegada de tantos venezuelanos no Chile, porque não comporta a quantidade. E ele acabou ali entrando até num confronto muito direto com o Maduro, né? Eles trocaram muitas farpas ali, etc. E até o posicionamento do Boric, que no espectro político ele é mais declaradamente à esquerda nesse sentido, né? Sobretudo pela sua juventude e tudo mais, ele se posiciona de uma maneira muito mais madura que o Lula, por exemplo. Mas eu vou dar um voto de confiança no Boric. Não é só pelo efeito prático da invasão dos imigrantes. É também a maturidade política, mesmo que jovem, de uma democracia consolidada. Perfeito. Uma democracia que diz o seguinte: olha, eu não quero saber se você é de esquerda como eu. Você está recorrendo a métodos que são contra a dignidade humana, você está expelindo do seu país porque não está respeitando a dignidade humana. Ele não respeita o direito natural, né? A falta de respeito ao direito natural, à vida. Quer dizer, não interessa se você... Existe uma noção, e esse é que é o futuro da humanidade. Nós vamos nos olhar além das fronteiras. Nós somos uma espécie. Nós vamos nos olhar além das diferenças de concepção. A democracia não é o melhor sistema do mundo. Ela é o que sobreviveu. Ela não é... o Churchill tinha uma frase que dizia o seguinte: a democracia não é uma coisa maravilhosa, o melhor nem nada. É o menos ruim. É o despior, né? Como diria a mídia É o despior. É o despior. Entendeu? É porque aconteceu o seguinte: o outro é sanguinário, é truculento, mata. Eu prefiro uma relativa desordem, onde eu sou respeitado, do que uma riqueza material, onde eu não posso desenvolver meu espírito, a minha dignidade pessoal, nada disso. Quer dizer, você vê o seguinte: eu falei sobre o Boric primeiro dizendo, eu não quero só esse efeito prático, eu estou criticando também toda a concepção. Por quê? Você tinha falado um pouco antes também sobre como é que eu dou uma noção intuitiva para alguém da importância do mercado. Tudo que você usa e consome, você bebe água, toma Coca-Cola, lê um livro, você não construiu nada disso. Perfeito. Você está integrado a um mecanismo cooperativo. Você presta algum serviço que te permite importar tudo isso. Você exporta alguma coisa. Eu estou exportando uma aula aqui, entre aspas. Estou exportando um pouquinho do que eu li e eu importo o resto. Importo esse terno, importo essa camisa, importo o sapato. Então, essa é a visão intuitiva. Agora vamos para a visão mais sofisticada. É a liberdade individual. É você... Você acha que é possível ter que tipo de arte onde há controle? Você não pode escolher a arte. Não. Quando os soviéticos estavam no auge, os artistas eram perseguidos. Ou você defende a militância
e faz algo prático, material, concreto, ou você está cuidando da alma, você está cuidando de necessidades psicológicas, fora, persegue, manda pro Gulag. Você é religioso? Mas a gente tá falando de um tipo específico de controle, né? Que é o tirânico. Isso. Não, mas Porque se a gente vê, tipo, É. realmente o surgimento das artes na Europa nasce a um incentivo de Carlos Magno, né? Que basicamente o que ele faz, ele funda a Europa, né? Ele acaba pegando esse monte de países, cada um vivia de um jeito, um cortando a cabeça do outro, pagão, fala assim, mano, vamos ter ordem aqui, vamos todo mundo aprender a ler, todo mundo aprender a escrever, todo mundo aprender artes, e faz-se nascer, de fato, um movimento artístico europeu, que é a base de tudo que a gente vê de arte Mas hoje será no que a Ocidente, arte né? cresceu mais depois, quando os florentinos, quando os venezianos comercializavam, iam, e os recursos começaram a fluir, todo Com mundo. certeza. Porque a riqueza material permite uma liberdade. É isso. Os próprios gregos pensavam nisso, que o trabalho físico é coisa para escravo. Trabalho físico é coisa para escravo. Nós Intelectual, né? vamos ser intelectuais, nós vamos ficar pensando, sim, uma beleza, né? Se tiver escravo, né? Você claro. explorando o ser humano, né? É. Agora vamos fazer o seguinte: democracia, não tem mais escravo. Ele tem o direito também de se iluminar, se esclarecer. E você que vivia só falando enquanto alguém estava fazendo a sua comida, será que você também não tem que praticar um pouquinho? Aí o capitalismo, a economia de mercado, entre aspas, diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, quais são os seus desejos? Realize. Você é um pianista? Vai tocar piano. Você é um jogador de futebol? Seja um jogador de futebol. Quer dizer, toda essa complexidade do ser humano, acomodar esses desejos, esses bilhões, são 8 bilhões de mentes, percepções de universo diferente, porque não tem esse negócio de um universo só. Um universo Não, só é o cara, objetivo. É isso aí. Cada um de nós é um universo. É isso aí. Né? Cada um que morre, essa dádiva da vida, cada um de nós perde isso, foi um universo que se extinguiu. Era um universo, era o meu universo, como eu via o universo. Onde é que você pode praticar isso se não for em um sistema de cooperação extraordinário, onde cada um faz um papel? Aí você fala, mas é muito competitivo, um compete com o outro. Que Falso. bom, Não, Mas que bom que haja não, competição. é claro, mas porque ela é Tem uma que condição de segunda ordem. É. A condição de primeira ordem é o seguinte: é a maior engrenagem de cooperação econômica que a humanidade descobriu. Ela descobriu, estava com os fenícios, aí os judeus praticaram, foram perseguidos em vários lugares porque eles praticavam bem. É isso. Aí Perfeito, depois exatamente. os outros praticaram também, e agora vieram os chineses, agora vieram os indianos, agora mergulhou todo mundo. Sim. Mas uns ainda preferem controle e outros falando assim, não, prefiro a democracia. Mas